Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Diz assim a Bíblia: sede agradecidos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou tradução diz, em tudo dai graças. Eu queria saber rapidamente, mas muito rapidamente. Primeiramente, eu quero aqui um embaixador, uma mensageira, um adolescente, um jovem, um adulto, que tenha um motivo de gratidão. Um adulto, rapidinho, um segundo, um motivo de gratidão. Em todas as coisas das graças, não pode ser um só. Eu quero só um. Mas um motivo pessoal? Eu primeiro ter me restaurado. Não vale? Então que bom, eu vou falar todos, hein? Daqui um pouquinho eu vou falar no lugar do pastor aqui na frente. Irmãos, então vamos lá. Um motivo que pudesse dar graça. Eu tenho o dizer, né? Esse dizer ali é o dizer que eu uso todos os dias em todas as coisas. Eu digo em qualquer circunstância. Irmão, tropeçou, arrebentou o dedo, dai graça, porque você podia ter perdido o pé. Então, esse é um motivo. Então, todos os motivos. Mas um motivo que eu gostaria de dizer é o amor que essa igreja tem por mim e pela minha família. Isso é um motivo específico. Realmente, Johnny sempre usa essa expressão. Em tudo dá graças, né? Vamos lá, qual mensageiro que vai vir aqui? Rapidinho, rapidinho. Bem? Rápido. Isso, muito bem. Embaixador é rápido. Vai preparando aí adolescente, já vamos lá. O que você tem para agradecer hoje? Que meu pai sofreu um acidente de moto, mas graças a Deus ele só teve... Amanhã ele vai operar o braço. Graças a Deus ele não teve um mal maior, né? Muito bem. Cadê o adolescente? Será que eu vou ter que chamar pelo nome? Hein? Cadê o jovem? Está no meio da juventude. Cadê o jovem? Muito bem, Juliana. Vamos lá, né? Agradecer a Deus por a gente obter a Bíblia, porque tem local no mundo que eles lutam para ter pelo menos uma página da Bíblia que não tem. Juliana é uma leitora da Bíblia mesmo, né? Ela sempre tem alguma coisa especial. Vamos lá, Léo. Queria agradecer que eu consegui vender um apartamento lá do Rio de Janeiro e consegui comprar um aqui também. Então agora comprei um apartamento. Depois de tanto aluguel, de ficar para lá e para cá, está comprado. Um adulto, um homem e uma mulher, quero agradecer, irmã Brasilina, rapidamente. Os irmãos estão sempre acostumados a ficar aí ouvindo o pastor falar. Agora eu quero ver vocês falarem também. Agradecer a cura do meu pai, que ele ficou internado durante 6 meses, quase 1 ano sem andar, e agora ele voltou a andar. Mais um motivo de gratidão, um homem adulto. Vem cá, Batista. Boa noite. Eu peço a Deus gratidão por ter concedido na minha vida a Cirlane, uma mulher de Deus, e meu divórcio saiu e agora eu vou poder casar com ela. Amém. Mais alguém quer agradecer? Mais algum motivo de gratidão? Bom, preste atenção no que eu vou dizer para você. Embaixador. Vem um embaixador aqui? Isso, vem cá, Mateus. Isso, Mateus, vem cá. Pela minha mãe, que fez a cirurgia e que ela está se recuperando bem. Irmãos, a gratidão
deve ser uma característica da vida do crente. Imaginem pessoas que nunca agradecem. Jesus conviveu com pessoas assim. Algumas pessoas estavam enfermas, diz a Bíblia que eram leprosos, eram 10, né? Jesus curou todos. Quantos voltaram para agradecer? Um. Jesus falou, cadê os outros? Às vezes, há crentes que somos como aqueles leprosos. Pedimos, pedimos, pedimos e esquecemos de agradecer. Quando a gente agradece, a gente começa a perceber o cuidado de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia nos diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, vamos olhar as coisas boas que Deus nos dá. Mesmo em meio a lutas que venhamos a enfrentar, há motivo de agradecer. Sempre haverá. Eu queria, trabalhando com esse verso, ver alguns motivos por que devemos agradecer. Primeiro, devemos agradecer porque esta é uma ordem de Deus. Deus não disse assim, olha, se você quiser, agradeça. Ele disse, em tudo dai graça. Mas, Senhor, veio uma enfermidade na minha família, dai graças a Deus. Porque, como Jesus disse lá em João 9, quantas vezes Ele quer manifestar a glória dEle, através de um momento difícil que nós venhamos a passar. E nós, às vezes, ficamos a reclamar, em vez de agradecer. Nós devemos agradecer porque somos crentes e confiamos na provisão divina. Irmão, Deus está vendo tudo quanto você precisa lá na frente. Então, se você é crente, confie na provisão divina. Vamos ler o texto que está aí? O que diz a Bíblia? Aquele nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Precisamos confiar na provisão divina. Deus cuida de nós e cuida bem. Deus tem o melhor para nós e tem mesmo. Pode, aparentemente, situações difíceis acontecerem em nossa vida, mas devemos ser agradecidos em tudo a Deus, porque nós confiamos na provisão divina. E também porque nós confiamos nesse amor de Deus. O amor de Deus não se pode medir. Ninguém pode medir o amor de Deus. É um amor que não depende do que eu faça ou do que eu deixe de fazer. Deus sempre me amará. E o texto de Romanos 8, 28, ele é extraordinário. Vamos dizer juntos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a Bíblia está afirmando aí que nós precisamos confiar no amor de Deus, por isso somos agradecidos. Agradecemos a Deus porque é o Deus da provisão. Deus faz coisas extraordinárias. Extraordinárias. Nós não sabemos como Deus vê lá na frente. Hoje eu estava conversando com a minha filha, Ana Carolina, que ela vai, domingo, estar viajando para viver um pouquinho longe. Eu estava dizendo para ela sobre a provisão de Deus. Como Deus vê as coisas que a gente não vê. Talvez um
um pouco menos, nós reencontramos uma jovem senhora que foi adolescente aqui, da família da nossa irmã Cirani. E ela já havia feito contato através da transmissão dos nossos cultos, voltando para Deus, se entregando para Deus. Ela queria ter o prazer de batizar-se aqui, na Igreja da Glória. Fez toda a preparação lá em Madrid, e o pastor mandou uma carta para mim, dizendo que ele atestava que ela podia ser batizada aqui. A Carla, né? Alice Carla. E domingo, exatamente, Deus está levando a Ana Carolina para lá. É ruim chegar, eu imagino, num país distante que você não conhece ninguém. E hoje elas conversaram, as duas, bastante, né? E lá a Alice Carla já está pronta para ser um suporte. Eu estava agradecendo a Deus porque eu pensei o seguinte: Deus é maravilhoso demais. Eu não podia pensar, né? Quando a empresa dirigiu que ela devia trabalhar em Madrid, eu pensei, Madrid, não tem ninguém lá. Logo Madrid, que eu tinha até esquecido, né? Mas Deus sabia. Eu disse hoje para ela, olha, seja grata a Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus é um Deus de amor, irmãos. A gente às vezes não tem noção de como Deus está enxergando lá na nossa frente. Então, por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o primeiro motivo porque eu devo agradecer. Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Na verdade, o crente ele não foi feito para reclamar nem para ficar lamentando. Crente foi feito para agradecer e louvar a Deus. Mesmo, repito, quando as coisas aos nossos olhos não vão bem. Devemos agradecer, porque é uma ordem de Deus, mas é a vontade de Deus. Meus irmãos, a vontade de Deus é sempre boa. Não é o que diz a Bíblia? Deus tem uma vontade boa. A vontade de Deus não é como a vontade humana. Porque a vontade humana, ela nem sempre é boa. Mas a vontade de Deus é sempre boa. Deus não faz nada errado. E é esse Deus que controla a nossa vida. Nós podemos imaginar que não, mas é Deus que está controlando. Então, quando a gente começa a agradecer a Deus, a gente começa a ver que Deus é maravilhoso. Circunstâncias podem ser difíceis, mas elas vão passar. Deus tem o melhor lá na frente. Deus é quem nos dá o suporte em qualquer situação. Por isso eu devo agradecer. Você deve agradecer porque, haja o que houver, Deus está dando suporte. A Bíblia diz que nós somos vencedores. O crente é um vencedor. E que diz o texto aí? Juntos, vamos ler? Olha, os irmãos não leram como vencedores, né? Vou pedir aos embaixadores. Embaixadores, fiquem em pé, embaixadores. Leiam esse texto aí como vencedores. Vamos lá? Mais. Muito bem. Agora, as mensageiras. Vamos lá, mensageiras. Fiquem em pé. Leiam. Agora vamos ler todos juntos, né? Não, jovens, é o mês dos jovens, né? Vamos lá, jovens, fiquem em pé, leiam aí. Agora toda a igreja vai ficar em pé. Eu quero que os irmãos fiquem com isso. Quem pode ficar em pé, fique em pé. Lembre-se disso. Nós somos agradecidos, vamos lá? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Pode sentar. Nós somos mais do que vencedores. Não fique você, cristão, sentindo-se derrotado. Ah, fiquei desempregado. Está desempregado hoje. Isso não é definitivo. Estou numa situação difícil, está hoje. Mas não é definitivo. Olha para frente, olha para o que Deus está fazendo. Estou numa luta na minha família, com um filho. Hoje, olha para frente. Você é vencedor. A Bíblia diz, a Bíblia não mente. Diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E finalmente devemos agradecer por reconhecermos a graça de Deus. Meus irmãos, a graça é uma coisa extraordinária. A graça é um presente de Deus. Deus sempre faz mais do que nós merecemos. Mais. Porque Ele é assim. Diz o texto sagrado: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Imagine, seja agradecido, porque essa é uma ordem de Deus, porque é a vontade de Deus. Seja agradecido por reconhecer essa graça de Deus. A graça nos alcançou, a graça nos salvou, a graça nos libertou. E a gente aqui nessa terra, a gente tem uma visão muito pequenina da graça de Deus. Não é verdade? A gente olha, até os crentes, às vezes olhamos algumas pessoas em evidência no mundo e dizemos o seguinte: essa pessoa é uma pessoa tão bem-sucedida, quem dera que eu fosse pelo menos 10% do que ela é. Irmão, acorda. Essa pessoa bem-sucedida no mundo aqui não recebeu a graça de Deus, ela é, como diz Jesus, uma pessoa pobre, miserável, desgraçada, porque não tem a graça de Deus. Devemos ser agradecidos pela graça de Deus, porque essa graça de Deus vai fazer toda a diferença quando chegarmos à eternidade. Como diz o profeta Malaquias, no capítulo 3, final da Bíblia, do Velho Testamento, né? Diz assim: olha, vocês pensam que é inútil servir a Deus? Pensam? Vocês estão enganados. Vocês saibam que Deus preparou um dia em que vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, por causa disso, dê graças ao Senhor por tudo o que Ele faz.